Hoje, dia 4 de junho de 2020, o Bionic da Christina Aguilera completa 10 anos. Se você não me conhece, eu sou a Mari, e o Gabriel Mahalen me convidou para participar de uma iniciativa que ele propôs, onde algumas pessoas que criam conteúdo sobre música aqui no YouTube falariam desse CD no dia de hoje. O Bionic foi o 6º álbum de estúdio oficialmente lançado pela Christina Aguilera, e ele não teve um bom desempenho na época. As críticas a ele foram em sua maioria negativas, e quase ninguém entendeu muito bem o conceito desse CD. Se a gente olha para a palavra biônico, que é a tradução de bionic em português, os significados ditos pelo dicionário são: cujo desempenho biológico é reforçado por meio da eletrônica ou da cibernética, que tem processos biológicos alterados ou substituídos por meios eletrônicos. Olhando para essas traduções e também para a capa do álbum, que remete muito à tecnologia, muito a desenvolvimento tecnológico, a gente já consegue entender o quanto a ideia da Christina Aguilera com esse projeto era trazer elementos futurísticos, elementos que remetessem a um futuro onde o desenvolvimento da tecnologia já tivesse bastante avançado. Mais do que a gente conhece hoje e com certeza muito mais do que a gente conhecia 10 anos atrás. Depois de 10 anos, muitas pessoas acreditam que esse álbum tenha sido um álbum lançado muito à frente do seu tempo. E eu concordo parcialmente com essa afirmação, eu acho que ela é bastante válida, principalmente porque eu acho que se ele tivesse sido lançado hoje, as interpretações sobre as músicas, a compreensão do projeto de forma geral, teria sido diferente. As críticas não teriam sido de todo negativas como elas foram em 2010. Mas eu também acho que algumas coisas pequenas poderiam ter sido alteradas ao longo da organização desse CD, talvez, fazendo com que esse álbum tivesse sido recebido de uma forma melhor quando ele foi lançado. A primeira dessas coisas eu já vou conversar com vocês de antemão, antes mesmo de fazer o meu faixa-faixa tradicional, de falar as minhas interpretações breves sobre as músicas que fazem parte desse projeto. Eu fiz no meu caderninho aqui, e vou compartilhar com vocês, uma divisão no meio, em que do lado esquerdo eu colocaria as músicas, eu escrevi as músicas animadas, agitadas, e do lado direito eu colocaria as músicas lentas. E assim ficou a divisão. Não sei se dá pra ver muito bem, mas eu acho que uma decisão que poderia ter melhorado muito o desempenho desse álbum, muito provavelmente, é a organização das músicas. A gente tem da primeira faixa até a 8ª faixa só músicas muito agitadas. E depois disso, das faixas... Na verdade, as faixas 9 e 10 eu olho pra elas como faixas de transição. Por isso que elas estão meio na metade do meu esqueminha aqui no caderno. Então a gente tem as 5 baladas desse CD, uma seguida da outra. E aí a gente volta pro final do álbum com músicas novamente mais agitadas. As 3 últimas músicas, se a gente considerar a versão padrão dele. Se essas baladas tivessem sido melhor distribuídas pelo álbum, talvez a experiência de ouvi-lo tivesse sido ainda mais agradável. Porque a gente começa o álbum lá em cima, super agitado, super animado, músicas dançantes, e aí isso permanece por um tempo maior do que deveria. E quando as baladas chegam, elas também se perdem por estarem uma ao lado da outra e música tranquila atrás de música tranquila. Faz sentido o que eu tô falando? Vamos falar um pouquinho sobre cada uma das músicas e eu volto nisso enquanto eu for falando sobre as músicas e também mais pro final desse vídeo, tá? A primeira música do álbum é a música título, a música Bionic. E eu olho para essa música como, de fato, um convite da Christina Aguilera pra gente poder entrar nesse mundo futurístico que ela decidiu criar. Toda a parte sonora, ela colabora muito para criar esse universo com elementos futurísticos, com elementos robóticos. E ela funciona muito bem. Eu acho que a música de abertura do álbum, que é a música homônima, é um dos pontos altos desse CD. Em seguida, a gente tem a música Not Myself Tonight, que foi o single de estreia desse projeto. Foi a primeira música ouvida desse projeto. E aqui ela fala sobre, como o próprio nome da música já diz, não estar se sentindo ela mesma, o que acabaria justificando um comportamento diferente do normal.
um comportamento mais sexy, mais desinibido, que é o que o clipe da música indica. Lá em 2010, muitas pessoas criticaram essa música, muitas pessoas não gostaram dela. O que pra mim não faz muito sentido, porque eu também acho que essa é uma ótima música. Depois disso, a gente vem para um trio, que pra mim é um trio complicado. Eu acho que as 3 próximas músicas do CD, as faixas 3, 4 e 5, são provavelmente as faixas menos interessantes desse CD. A gente tem o Woohoo, que é uma parceria com a Nicki Minaj, numa época em que a Nicki Minaj ainda não era tão famosa assim. E essa música é claramente sobre as partes íntimas da Christina Aguilera. A primeira vez que eu ouvi essa música, ela me causou estranheza. Ela me pareceu estranha, de fato. E demorou um tempo até eu conseguir ouvir e falar: talvez ela não seja tão estranha assim. Talvez essa música fosse lançada hoje. Ou, na verdade, não hoje, porque eu acho que 2020 é um ano em que a gente tá bem carente de músicas mais complexas. Mas talvez se essa música tivesse sido lançada, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, ela tivesse sido tocada muito nas baladas. Ela tivesse virado um grande hit. Talvez. Depois a gente tem as músicas Elastic Love, que fala sobre um amor que ele é elástico, um amor que uma hora tá dando certo e depois não está. Sabe a gente chama no Brasil isso, em português, de romance ioiô, de namoro ioiô, que vai e vem. Pra mim é isso que ela tá falando aqui, é isso que ela tá descrevendo. E a gente tem também a música Desnuda-te, que é uma música de vibe mais latina. E aqui a Christina canta sobre querer realizar as fantasias sexuais do seu parceiro. Essas 2 músicas são músicas que sonoramente e até liricamente não me chamam tanto a atenção. E eu olho pra elas, de fato, como eu falei, como o ponto mais baixo desse CD. E tudo bem se vocês não concordarem com essa minha opinião. Se vocês acharem essas músicas incríveis, se vocês gostarem muito delas, se elas forem as músicas favoritas de vocês nesse CD, deixem aqui nos comentários que eu quero saber o que é que as pessoas pensam de cada uma dessas faixas. Fiquem à vontade para dar as opiniões de vocês aqui. Depois a gente tem uma intro, a primeira introdução desse CD, que é a faixa Love and Glamour, em que a Christina fala um pouquinho sobre moda e glamour e abre o caminho para a faixa número 7, que é a música Glam, que também fala sobre moda e sobre glamour. Muita gente compara essa música com Vogue, da Madonna, e eu acho que essa comparação ela tem bastante fundamento. Mas eu também acho que a Christina traz aqui um pouquinho de autenticidade, na verdade, um pouquinho de personalidade para essa música, que é o que difere ela da música da Madonna, né? Essas músicas não são iguais, elas são diferentes, cada uma trazendo a sua personalidade, mas a gente consegue observar a semelhança. E a semelhança ela não foi uma coincidência ou um plágio, nem nada do tipo. A Christina Aguilera admitiu, lá na época, que a Madonna era uma das grandes referências dela enquanto ela fazia esse álbum. Então a gente tem a música Prima Donna, que é a 8ª faixa desse álbum, e Prima Donna, eu interpreto essa expressão, essa palavra, como protagonista. Nessa música, a Christina Aguilera fala sobre como ela quer ser a protagonista. Na verdade, sobre como ela é a protagonista. Sobre como ela manda em tudo, na porra toda. E sobre como ela pretende dominar o mundo, num sentido figurativo. Ela não tá falando de fato sobre dominar o mundo, mas sim sobre conquistar o seu espaço e sobre fazer valer o seu espaço, muito provavelmente na música, que é a carreira que ela escolheu. Mas a gente pode interpretar essa música, cada um de nós, para as nossas próprias vidas também. Em seguida, vem a faixa Morning Dessert, que é uma intro. De novo, é um interlúdio ali, entre as músicas, mas ela serve de intro para a música Sex for Breakfast, que é a próxima faixa. A introdução, já na introdução, ela sugere que ela quer que o parceiro dela, que o marido dela, a gente pode também interpretar diretamente aqui, se atrase para o trabalho para que os dois possam ter sexo no café da manhã, né? Para que eles possam transar de manhã. E é isso que ela descreve na faixa número 10, que é Sex for Breakfast. De fato, ela canta sobre sexo no café da manhã. Essa não é uma das minhas músicas favoritas do álbum, mas ela serve, na minha visão, como uma faixa de transição. Eu não gosto dessa transição das músicas agitadas para as baladas do álbum, mas eu entendo que essa música foi colocada aqui para funcionar como uma transição entre esses dois lados do CD. E aí, em seguida, a gente começa a ouvir as baladas. Só que um dos grandes problemas desse CD pra mim é que quando a gente começa a ouvir as baladas,
É quase como se a gente estivesse ouvindo um outro CD dentro desse. É quase como se a Christina, por algumas faixas, esquecesse dos elementos futurísticos que ela propôs lá no começo do álbum e apresentasse as faixas de uma maneira mais crua. É óbvio que essa produção crua combina muito com tudo que ela tem pra dizer aqui, e essas são as minhas faixas favoritas do CD. Eu sei que quem já acompanha os vídeos que eu faço sabe o quanto eu gosto de músicas com bastante significado, com bastante letra, músicas que muitas vezes são consideradas músicas tristes, mas não é necessariamente por isso que essas músicas são as minhas favoritas, mas sim porque pra mim elas são as faixas mais autênticas desse CD. As músicas Lift Me Up, All I Need, I Am e You Lost Me são as faixas em que, pra mim, a Christina Aguilera realmente abre o coração dela e fala sobre as verdades que fazem parte dela, de uma forma mais profunda. Não que as outras músicas não tenham, de certa forma, a sua autenticidade, não tenham, de certa forma, a sua verdade, mas aqui, nas faixas que seguem daqui pra frente, essa verdade ela tá muito clara, muito presente, muito firme, mas ela acaba deixando de lado, como eu disse, os elementos futuristas e eletrônicos, sonoramente eletrônicos, né? Sonoramente tecnológicos que ela propôs lá no começo do álbum. Falando então sobre as baladas, a 11ª faixa é Lift Me Up e ela é conhecida por ser uma versão mais madura, talvez, da música Beautiful, que é um dos grandes sucessos até hoje da Christina Aguilera. Lift Me Up é sobre entender que às vezes a gente precisa de alguém para nos ajudar a superar os momentos difíceis, a lidar com as dificuldades da vida. Alguém que nos levante, como o título da música sugere. A 12ª faixa se chama My Heart e é de novo um interlúdio, uma introdução para a faixa seguinte. Nessa intro, o marido da Christina Aguilera, na época, conversa com o filho do casal e abre espaço para tudo que ela tem para dizer na 13ª faixa, que se chama All I Need, Tudo que eu preciso. E é uma música sobre a experiência da Christina Aguilera com a maternidade. É uma música em que ela fala sobre como o filho dela é tudo o que ela precisa. Sobre como o filho dela mudou e muda constantemente a vida dela. Sobre como ele representa, sobre como ele trouxe um novo significado para a vida dela. A 14ª faixa se chama I Am, Eu Sou. E essa música é sobre verdade. Aqui ela descreve ela mesma e ela espera que o mundo aceite ela do jeito que ela é, já que ela tá cansada de fingir. E é o que eu disse, esses momentos são os momentos mais autênticos, mais honestos, mais verdadeiros desse CD e por isso eles chamam a atenção. Essas faixas são com certeza as minhas favoritas. E aí a gente tem a 15ª faixa, que se chama You Lost Me, Você Me Perdeu, e é uma música sobre o fim de um relacionamento. Um relacionamento que terminou por traição. Ela foi traída e é que ela descreve, né, essa sensação e o processo de término desse relacionamento. Então a gente começa a voltar para as faixas mais animadas do álbum. A gente tem a música I Hate Boys, em que ela canta de fato sobre odiar garotos. Ela não poupa xingamentos e críticas ao sexo masculino aqui. A gente tem a 17ª faixa, que é My Girls, e é uma exaltação às mulheres. É sobre como as mulheres são ainda mais fortes se elas estão juntas. E essas duas músicas são músicas bastante feministas, né? Tanto I Hate Boys quanto My Girls. E a gente termina a versão estandarte desse CD, a versão padrão do álbum, com a música Vanity, que também é uma música que eu gosto muito. Essa música é sobre amor próprio. Ela continua trazendo esses elementos das duas faixas anteriores, né? E eu quero destacar, inclusive, o final dessa música, em que a Christina Aguilera pergunta: quem é a dona do trono? E o álbum acaba com o filho dela respondendo: você, mamãe. Acho que ela cumpre bem o objetivo que ela tinha de trazer várias facetas dela nesse álbum, incluindo as facetas de mãe, já que ela fala muito sobre a maternidade, né? E ela traz o filho dela pra dentro do álbum. A faceta também de uma mulher sexy empoderada, isso aparece em muitos momentos. E também sobre uma faceta de atriz, né? Já que ela tinha na época acabado de gravar Burlesque e ela traz muitas coisas muito performáticas ao longo desse CD. Eu acho que a gente também precisa mencionar as faixas bônus desse CD. Eu não vou falar muito sobre elas, mas a gente tem Monday Morning,
Bubblehead, Bird of Prey, que são faixas que eu não gosto tanto, mas a gente tem Stronger Than Ever também, que é a minha favorita das faixas bônus, uma versão um pouquinho diferente de I Am, e a gente termina as faixas bônus com uma música que foi lançada exclusivamente para Target, que se chama Little Dreamer, e eu também acho que ela fala aqui sobre a maternidade, sobre, na verdade, o quanto ela deseja que o filho dela realize os sonhos dele e conquiste coisas incríveis na vida. Eu acho que é impossível, de fato, afirmar por que esse álbum não teve o desempenho que ele merecia em 2010. Eu acredito sim que esse tenha sido um álbum lançado à frente do seu tempo e que alguns dos assuntos que as faixas desse projeto abordam ainda não estavam prontos para serem levados ao grande público e à grande mídia, inclusive, porque os críticos de música de fato acabavam ditando qual álbum era bom e qual não era na época, já que as redes sociais não tinham tanta força quanto elas têm hoje. E eu imagino que se ele fosse lançado assim, nos dias de hoje, talvez não em 2020, como eu disse, mas nos últimos anos, ele tivesse recebido uma atenção e uma interpretação diferente da que ele recebeu lá em 2010. Mas eu também entendo que alguns pontos do álbum poderiam ter sido revistos. O meu primeiro apontamento, como eu disse, é a organização dele. Eu acho que as baladas deviam ter sido melhor distribuídas. E o segundo ponto que eu mencionei é o fato de que eu realmente sinto como se, ao longo do álbum, quando a gente vai chegando pela metade do álbum, é quase como se a Christina Aguilera tivesse esquecido de trazer os elementos tecnológicos, robóticos, futuristas que ela apresentou nas primeiras faixas do álbum. O que acaba fazendo com que segurar o conceito do CD seja difícil. Essa é a minha interpretação sobre esse álbum, a minha análise. Eu sei que ela não é uma análise de todo positiva, eu sei que eu trouxe elementos que me pareceram mais fracos e mais negativos sobre o álbum, mas eu acho que isso é importante quando a gente olha para a trajetória desse CD. Um CD que, quando foi lançado, não foi bem visto, não foi bem recebido pelo público e principalmente pelos críticos, e que hoje, 10 anos depois, está recebendo novas interpretações e está recebendo uma atenção também que faz com que todo mundo questione a maneira como olhava para esse álbum antes. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu disse, eu espero que algumas coisas tenham de fato feito sentido para vocês. Tá tudo bem se vocês discordarem. E eu, inclusive, convido vocês a escreverem nos comentários as opiniões, as percepções de vocês sobre esse projeto, porque eu acho que é exatamente essas novas percepções e as percepções que vêm do público que estão fazendo com que o Bionic seja revisto, né? Com que a gente pare para olhar para ele de uma forma diferente da que a gente olhava 10 anos atrás. Não se esqueçam, por favor, de conferir os vídeos do Gabriel, do Edu e do Bruno, se vocês ainda não viram. Eu acho que a gente pode dedicar esse dia ao Bionic, por que não? Assistam todos os vídeos, porque são pessoas que criam conteúdos muito legais sobre música aqui na internet, aqui no YouTube. E eu tenho certeza que cada um dos nossos vídeos vai trazer interpretações e percepções diferentes sobre esse álbum. E não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal, porque me ajuda muito, significa muito pra mim. Também deixem o gostei se vocês gostaram. E muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo!